Gratidão. Que aqui a gente vai falar da energia da alegria, né? Porque ela está muito forte aqui, nesse cenário branco aqui. É a alegria de viver, gente. A alegria é uma energia que vem da nossa alma, né? Da nossa consciência. Quando reconhece que a gente nós carregamos, né, a divindade e que nós temos que reconhecer e agradecer, porque sem ela não existiríamos, não existiria nada, não poderíamos existir. Então é a nossa existência. Então a alegria de viver é uma energia que não vem de alguma coisa, que você não depende de alguma coisa. Mas como elevar essa frequência, como chegar nessa alegria quando a gente está numa situação que a energia não está tão favorável, né? Então, que coisas ou as coisas, como a gente pode movê-las para se elevar? Então, a primeira coisa é você reconhecer o que você já tem. Então, você vai reconhecer, você vai caminhar por onde você mora, você vai reconhecer as coisas. Você tem que fazer esse reconhecimento. Reconhecer significa agradecer aquilo que você tem. Então, você vai agradecer, seja pouco, seja muito, na visão que você tem da mente naquele momento, né? Porque naquele momento a mente está toda, né? Reclamando, né? Então você vai reconhecer, você vai pegar as coisas, você vai mover as coisas de lugar, você vai olhar as coisas, você vai agradecer o lençol, você vai agradecer tudo que você tem, você vai agradecer a cama que você dorme, você vai agradecer. Quando você começa a reconhecer as coisas e agradecer, você começa a mudar a vibração. Não é forçar, gente. Você vai reconhecer, você vai colocar a sua energia no coração, o seu ponto de atenção no coração, e você vai observar essas coisas. Porque aí você vai observar a partir da sua alma. Só que você vai estar com energia no coração para conseguir sentir e perceber que aquelas coisas que estão ali foi você mesmo que colocou. E que elas vieram porque você estava com a energia correta, né? Com a vibração correta. Aí você vai lembrar e vai falar, nossa, eu lembro, essa mesa, né? A mesa de jantar, ou a mesa do que eu almoço, justamente, lembra? Aí você vai perceber que aquilo você moveu, aquilo aconteceu, a geladeira nova, né? Aqueles movimentos, você vai se colocar nisso e falar, lembra aquele lustre que você trocou? Então, né? A gente fala, puxa vida, eu olhava aquele lustre, não está na hora de trocar, mas eu nunca trocava. E aí, esse movimento de reconhecimento das coisas, por que a gente está fazendo esse movimento para reconhecer as coisas, se a gente fala tanto que tudo, né, tem que olhar para dentro? Porque você está olhando de dentro para fora. Então você está olhando de dentro para fora e está percebendo que as coisas, não falta coisas, isso é a mente que coloca. Então, aquilo que é necessário para você sempre está lá, sempre vai estar. Você não está existindo hoje aqui, né? E quando você tinha X idade, você estava vivendo em outra fase, aquilo que você precisava não apareceu, não estava lá, e etc. Então a gente vai trazendo para esse estado de presença o reconhecimento de tudo que nós temos, e a gente vai começar a transmutar essa energia para se alegrar, né? E falar, nossa, aí você vai se alegrar e vai perceber que você mesmo fez as mudanças no momento que aquilo se deu. Então é a mesma coisa. Então a gente vai sempre se manter nessa vibração. Nunca deixar cair para lá nem para cá, mudar. Você se mantém e vai subindo. Outra coisa muito interessante nesse momento que a gente precisa fazer esses movimentos energéticos são o contato com animais. Então isso tem também muito forte e isso é muito positivo, gente. Obviamente que não podemos forçar ninguém, mas se você sente no seu coração, o contato com os animais vai trazer uma alegria enorme, né? Principalmente com os cachorros, que são aquelas coisas fofas que olham pra gente, né, com aqueles olhinhos brilhantes, e a gente não resiste. Fazer um carinho, levar para passear, se você tiver ou não tiver, você pode interagir com todos os cachorros, né? Hoje eu interajo com todos os cachorros que eu encontro, porque eu não resisto. E isso traz uma enorme alegria, porque você está interagindo com o reino animal, que é um reino sagrado, né? E que tem uma energia de amor incondicional muito forte. Ele olha para você, ele não te julga, ele não fala nada. Ele só está ali, né? Só quer brincar, só quer estar junto, enfim. Então essa interação também é uma interação que vai te movendo a energia do alto.
Então, a alegria de viver, gente, é uma vibração tão fantástica, porque ela é a que cria a vida. É a que cria. Essa alegria é a emoção do Criador, né? Então, como o Criador criou tudo isso? A manifestação das coisas sai de nós. Então, nós precisamos estar numa vibração de reconhecimento do que temos, agradecendo o que temos, para que essa vibração, que o universo compreenda que esse é o nosso ponto, né? Ou seja, nós estamos reconhecendo o que temos, então ele vai mandar mais. Então esse ponto de atração é o ponto que o universo entende. Não é eu falar para o universo, não, universo, o que é isso? O que você fez? Agora, ele não vai entender nada, ele vai gerar uma bagunça energética e ele vai te mandar qualquer coisa que não é aquilo que você tinha pensado. Ou então não vai mandar nada. Então o ponto é, nós não fazemos isso porque nós queremos coisas, nós fazemos isso porque aí nós reconhecemos que a nossa divindade, a nossa consciência é quem cria. Então a gente está fazendo esse movimento, continua fazendo esse movimento, independente se vai aparecer alguma coisa ou não vai aparecer nada. Por quê? Porque você se mantém na vibração alta, na vibração de alegria, que é a vibração de você estar reconhecendo Deus. Senão é como se a gente estivesse indo contra Ele. Então, nós estamos indo contra Deus. Então, o que nós temos que estar o tempo todo é num estado de presença e de reconhecimento. Então, esses movimentos ajudam a gente a sair. Se entrou, por acaso, no estado daquele, você já sai fazendo esse reconhecimento do que tem. E aí você já muda completamente a vibração. Mudou a vibração, você mudou novamente a sua atuação no mundo e a sua atuação com você mesmo. Então, você já não está atrapalhando ninguém, porque quando a gente está num movimento contrário, nós estamos interferindo no mundo, nós estamos atrapalhando as pessoas, mesmo que a gente não esteja junto com elas. Por quê? Porque nós estamos colocando no campo magnético uma energia contrária à ascensão. Então, sem querer, a gente atrapalha o processo do planeta. Então, hoje, a gente tem que ter essa consciência. Por quê? Porque a vibração está alta. Então, no momento que ela está alta, se eu faço um movimento positivo, ela expande. Mas, se eu faço um movimento contrário, ela também vai. Então, eu tenho que estar extremamente consciente do que eu faço para que esse movimento expanda cada vez mais e a gente transcenda o que a gente chamou daquela barreira, da crosta terrestre. Então, a gente transcendeu essa barreira da crosta terrestre, ela vai sendo diluída com a nossa própria vibração. Por quê? Diluída no sentido que você vai chegar, encontra uma pessoa, ela está num estado que não é vibracionalmente adequado, você não vai encontrar. Então, você simplesmente, ou ela nem chega, né? Até você, não vai chegar, ou então você vai passar em silêncio e aquilo vai ser imperceptível. Por quê? Porque aquilo já não encontra mais ressonância. Então a alegria, esse estado, ele é fundamental para a criação da realidade. É o estado onde você realmente se torna um co-criador, consciente, muito mais consciente, mas entendendo que a gente pode se tornar muito mais do que a gente imagina, no ponto de manifestação, né? A gente pode se tornar ainda mais consciente, mas tudo tem um tempo certo, lembrando que aquela voltagem da energia, ela vai sendo modulada de acordo com o nosso aprendizado, o nosso esforço e a nossa conexão com a nossa essência. Gratidão.